Se existe um ambiente que não acolhe as nossas boas ideias, um ambiente que nos joga para baixo, é legítimo e natural que a gente busque sair desses ambientes. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje, para a nossa reflexão, eu quero te perguntar, você já passou por uma situação de frustração? Você já se sentiu magoado, magoada? Às vezes carrega algum ressentimento por algo que uma pessoa possa ter te feito? Se você é de carne e osso como eu, salvo raríssimas exceções, que nunca passaram por esse tipo de situação, mas eu tenho certeza que você é de carne e osso como eu, você já passou por isso. E muitas vezes isso deriva de causas reais. A gente não pode ser ingênuo. Existem situações que realmente são frustrantes, situações que nos magoam, situações que deixam a gente com ressentimento. Porque o mundo ainda é um lugar imperfeito. E a gente não pode imaginar que a gente vai colher somente coisas boas, perfeitas, num lugar que ainda tem a imperfeição como sendo um dos seus componentes. O mundo ainda tem maldade, ainda existe incompreensão, falta de boa vontade. E reconhecer isso não significa que a gente tem que permanecer nesses ambientes de relações. E aqui é que está a chave. Reconhecer que existe imperfeição, que existe maldade, que existe incompreensão, não nos obriga a ficar a todo momento nos ambientes em que esses elementos estão presentes. Seria comparável a gente entrar numa sala que está suja, mal cheirosa, úmida, escura, cheia de coisas estragadas. O ambiente faz mal para a gente, mas a gente vai lá, pega uma algema, põe nos próprios pulsos e se amarra para ficar dentro daquele ambiente. Ninguém tem a obrigação de fazer isso. Se existe um ambiente que não acolhe as nossas boas ideias, um ambiente que não valoriza quem nós somos, um ambiente que nos joga para baixo, é legítimo e natural que a gente busque sair desses ambientes. Só que aqui tem um detalhe. Muitas vezes a gente até se retira fisicamente desses ambientes, mas a gente não abandona psicologicamente, mentalmente esses ambientes. Embora a gente já não esteja mais naquele momento em que a pessoa nos frustrou, um momento em que a pessoa nos magoou, a gente já não está ali, a pessoa já não está mais na nossa frente, mas a gente carrega aquela experiência no coração e leva ela para todos os lugares onde a gente vai. Em psicologia, isso é chamado de ruminações. Quando a gente fica cultivando essas lembranças negativas e elas simplesmente fazem com que a gente permaneça acorrentado, acorrentada a esses ambientes, essas experiências que nos fazem mal. Por isso é muito importante que a gente aprenda a seguir uma recomendação do Cristo que diz assim: retirar o pó das sandálias, virar a página. Por quê? Porque há muito ainda a ser feito para o bem do mundo e para nós mesmos. O que não falta é trabalho para que a gente possa crescer, para que a gente possa se aperfeiçoar. E não vale a gente desperdiçar tempo, energia, recursos com quem não quer ou que ainda não entendeu e a gente ficar ali do lado da pessoa. Muitas vezes a gente precisa se afastar desses ambientes, se afastar dessas convivências, dessas relações, mas não basta a gente se afastar fisicamente. A gente precisa aprender a se afastar emocionalmente, a se afastar psicologicamente, a se afastar espiritualmente. Porque a gente quer desprezar, denegrir? Não, Porque aí seria a gente sair, mas continuar carregando raiva, mágoa, ressentimento. Não. É a gente se afastar desses ambientes para quê? Para que a gente possa trabalhar em prol daquilo que vai trazer resultados para nós e para as outras pessoas. Então, essa lição do Evangelho é muito importante. Bater a poeira da sandália. A gente abandonar esses elementos que são negativos daqueles ambientes, daquelas experiências, da convivência, que às vezes não nos acolheu de maneira adequada. Mas não para a gente expressar desprezo, mas para que a gente possa caminhar, para que a gente possa avançar.
Então essa é uma das lições mais importantes para a gente aprender quando a gente está num mundo que ainda tem imperfeições, que ainda tem maldade, que ainda tem incompreensão. Vamos nos afastar, não só fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, a fim de que continuemos a empregar tempo, energia e recursos naquilo que nos faz bem e que pode beneficiar e auxiliar outras pessoas, até que aquelas que não nos compreenderam possam se despertar, mas a gente não vai esperar indefinidamente. É importante que nós avancemos. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 14. Comentário intitulado Sacudir o pó. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, retirando-se desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do Mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos que, em vez de nos conduzir à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus, com amor e prossegue, em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Uma bela página de Emmanuel, explicando, trazendo um dos ensinos de Jesus que eu considero fundamentais para a nossa felicidade. E o desafio para a gente hoje é exatamente esse: abrir as algemas da mágoa, do ressentimento, sacudir o pó e seguir adiante, porque há muito mais na vida do que aquelas experiências dolorosas pelas quais a gente passou. Há muito mais que a gente possa fazer a benefício do próximo e de nós mesmos. Então, sacudir o pó e avançar, esse é o desafio para a gente hoje. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.